Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Guilherme Hartmann, estamos aqui no estudo de processo civil, recursos, e agora vamos falar sobre agravo interno. Então vamos lá ao estudo dessa espécie recursal, que tem previsão normativa no artigo 1021 do CPC 2015. Bom, o agravo interno, ele tem o objeto de impugnar decisão monocrática proferida no âmbito de tribunal. Você sabe que tribunal é órgão colegiado, e a gente pode estar falando aqui tanto de tribunal de segunda instância, tribunais de justiça dos estados, ou, no âmbito federal, tribunais regionais federais. Mas também tribunal temos em Brasília, né, os tribunais superiores e, inclusive, o Supremo Tribunal Federal. O fato é que se um dos membros destes tribunais, desembargador em segunda instância, ou ministro em tribunal superior, prolatar uma decisão sozinho, prolatar uma decisão monocrática, ele está a excepcionar a colegialidade dos tribunais. Isso é possível nas hipóteses do artigo 932. Se fizer isto, desta decisão unipessoal, dessa decisão monocrática, prolatada por um membro de tribunal, caberá o recurso de agravo interno para submeter a questão ao respectivo órgão colegiado, ao mesmo órgão que ele faz parte, mas chamando seus pares para julgar este recurso. Essa é a ideia do recurso de agravo interno. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês e vocês vão verificar que a leitura do próprio CPC 15, veja aqui, artigo 1021, cabe agravo interno contra a decisão proferida pelo relator, né? E o recurso vai ser julgado pelo órgão colegiado. Bom, o agravo interno, isso é importante mencionar, até numa visão histórica, no CPC de 73, ele já tinha previsão, só que não com esse nome. No CPC de 73 se utilizava a nomenclatura agravo. E, tecnicamente, muitas denominações na praxe jurídica eram dadas ao agravo com esta serventia que nós estamos a estudar. Há quem já chamasse de agravo interno, e você percebe a nomenclatura porque ele é interposto para ser julgado pelo próprio órgão colegiado. Então, o recurso, em tese, né, não muda de órgão jurisdicional. Tecnicamente, foi distribuído uma apelação na primeira Câmara de Direito Privado. Se o relator julgar sozinho desta decisão, você interpõe o recurso, tecnicamente, de agravo interno para o próprio órgão, para a própria primeira Câmara de Direito Privado. Então, por isso, a expressão agravo interno é um agravo dentro do órgão jurisdicional. Agora, também era chamado de simplesmente agravo, porque a lei não dava nome, e aí no CPC de 73 você diferenciava do agravo de instrumento, que tem um sobrenome diferente, o agravo retido, que não existe mais. Enfim, então, quando a lei falava simplesmente agravo, na praxe jurídica era esse aqui que a gente está estudando agora. Também era chamado de agravinho, também era chamado de agravo inominado, porque a lei não dava nome, e também era chamado de agravo regimental. Por quê? Porque este agravo aqui, ele tem muita previsão no regimento interno dos tribunais, porque no regimento interno dos tribunais, você tem, tecnicamente, regramentos sobre o processamento de causas, né, no seio do tribunal. Tanto que aqui, inclusive, diz, né, as regras do regimento interno do tribunal. Então, muitas das vezes, esse agravo contra a decisão monocrática em sede de tribunal é nomeado como agravo regimental. Bom, nos dias atuais, preciso dizer, né, nós temos uma linha de raciocínio que ele foi incluído como recurso. Então, recurso próprio, porque no CPC 73, ainda preciso passar essa informação, o tema era espalhado pelo código. Eu dando aula, que vigorou até março de 2016, o CPC anterior, eu gostava de pedir aos alunos citar os artigos onde tinha o atual agravo interno, era espalhado, e pedia que o aluno circulasse a palavra agravo, para saber que a palavra, o agravo dentro do círculo era o agravo interno. Por quê? Porque era preciso identificar, para que o aluno não confundisse o agravo interno com o agravo de instrumento, por exemplo.
No CPC-15 não tem isso. No CPC-15, o agravo interno foi alocado especificamente no tópico de recursos, no artigo 1021, e você pode também anotar o artigo 994, inciso 3 do CPC. Vamos voltar aqui à lei e você vai verificar o que eu estou falando. O 1021, um capítulo expressivo aqui sobre o agravo interno, e o 994 são cabíveis os seguintes recursos, está lá o agravo interno previsto, né? Então, agora, ele tem previsão expressa e, tecnicamente, tem nome. Então, não faz mais sentido, por exemplo, ao interpor este recurso, chamá-lo de agravinho ou interpor apenas agravo, porque isso pode gerar uma confusão com o intérprete. Qual agravo, veja, você está a interpor? O agravo de instrumento é o recurso para impugnar a decisão interlocutória de primeira instância. Você não impugna a decisão de segunda instância ou de instância especial através do agravo de instrumento. O agravo interno é o que nós estamos a estudar. É o agravo contra a decisão monocrática de relator. E o agravo em recurso especial ou extraordinário, é o artigo 1042 do CPC, ainda estudaremos, é um recurso voltado para impugnar inadmissão de recurso especial ou de recurso extraordinário no âmbito do tribunal de origem. Então, você interpõe um recurso especial para Brasília, para o STJ, mas você tem que interpor perante o tribunal inferior. Por exemplo, o TJ do Rio. Se o TJ do Rio inadmitir o recurso especial, você entra com agravo em recurso especial para destrancar, para tentar fazer subir aquele recurso especial. É mais ou menos essa ideia, só para fazer um tom de diferenciação aqui, que as hipóteses são bem diferentes. O agravo interno tem esse sobrenome interno, então, e você não pode deixar, né, de citar, né, justamente a identificação do recurso cabível, afinal, de cada decisão cabe um único recurso e você tem que acertar o cabimento para o seu recurso ser admitido. Bom, chamá-lo atualmente de agravo regimental também não faz tanto sentido, porque a lei foi muito genérica. Vamos lá, voltar no artigo 1021 ao mencionar contra a decisão proferida pelo relator, cabe agravo interno. Então, se você chama de agravo regimental, porque tem previsão no regimento interno dos tribunais, se a gente parar para pensar, é uma incoerência também, porque aqui você poderia chamar de agravo legal, né? Porque tem previsão legal. E a lei aqui, o CPC, é uma lei federal que prevalece naturalmente sobre os regimentos internos dos tribunais. Então, o que eu estou querendo destacar a vocês? O tema aqui é agravo interno. Ainda que você cite, quando for interpor o agravo interno, o artigo 1021 e artigos do regimento interno do tribunal. Mas o recurso aqui tem nome e está na lei, é o agravo interno. Bom, já vimos então a previsão normativa e a sua especificação e objeto. Agora, e o prazo do agravo interno? Percebam, o prazo para interpor e responder recursos é de 15 dias, artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Então, o agravo interno também é interposto no prazo de 15 dias, contados em dias úteis. Faço uma remissão também para o 219 do CPC, contagem em dias úteis. E o prazo para o agravado, para o recorrido, contrarrazoar o recurso também será de 15 dias contados em dias úteis. Então, 15 dias úteis para o agravante, entrar com o agravo interno, 15 dias úteis para o agravado contrarrazoar este recurso. Bom, mas vem uma pergunta. Se o regimento interno do tribunal eventualmente tiver uma previsão de prazo de agravo interno diferente de 15 dias, por que eu digo isso? Porque no CPC de 73, o prazo do agravo interno, do agravinho, vamos dizer assim, do agravo nominado, era de 5 dias. Veja como mudou, né? Eram 5 dias contados em dias corridos. Com o CPC 15, que entrou em vigor em março de 2016, o prazo passou a ser de 15 dias úteis. Então, 5 dias corridos para 15 dias úteis. Mudou bastante, alargou bem o prazo. Vamos imaginar que algum tribunal, não se espera nos dias de hoje, né, mas não tenha atualizado o seu regimento interno
E o recurso de agravo interno previsto no regimento interno desse tribunal, hipoteticamente falando, preveja o prazo de 8 dias ou de 5 dias, como era no regime anterior. Qual prevalece? O agravo, o prazo do CPC 15 ou o prazo do regimento interno do tribunal? O artigo 1070 do CPC é o antepenúltimo. O CPC 15 termina no 1072. No artigo 1070, você verifica que é de 15 dias o prazo para a interposição de qualquer agravo previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. Então, o 1070 do Código de Processo Civil é tecnicamente uma norma de direito transitório para evitar conflitos jurídicos. Mesmo que o regimento interno do tribunal preveja um prazo diferenciado, que se existe essa regra, a gente percebe que não era uma coisa incomum na prática, deve-se respeitar o prazo de 15 dias. Eu sugiro que você faça uma remissão lá no artigo 1021 para esse 1070, para que não tenha dúvida, né, sobre esta situação. Ok? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Vou voltar aos slides. E aqui quero mencionar a vocês, né, o seguinte. Vamos em frente. Nós já vimos que o relator, ele mesmo sendo membro de um órgão colegiado, ele pode prolatar decisões sozinho. Decisões sozinhos seria, tecnicamente, uma decisão unipessoal, uma decisão monocrática. E aqui eu estou a mencionar, né, que estas decisões monocráticas, inclusive, elas estão autorizadas no artigo 932 do CPC 15. Esse aí, como é um julgado do STJ, para vocês vislumbrarem, cita até o regimento interno do STJ, RI-STJ. Mas no CPC, a autorização para o julgamento monocrático do relator está no artigo 932. Eu vou passar aqui em revista com vocês. E desde já, né, veja que este julgado acaba por reconhecer que não temos uma inocorrência de vulneração do princípio da colegialidade. Quer dizer, o fato do relator ser membro de órgão colegiado, isso não o desautoriza a prolatar decisões sozinho, né? A gente escuta muito na mídia, né? Decisão do Supremo, do ministro relator Alexandre de Moraes, ministra no STJ, decisões do relator Luiz Felipe Salomão, coisas assim. Você está a trabalhar, né, essa autorização, né, para decisão monocrática no âmbito de um tribunal colegiado. E veja, não há nenhuma inconstitucionalidade neste tópico, até porque da decisão monocrática cabe agravo interno ao colegiado, seja em qual tribunal que você estiver a mencionar. Então, tecnicamente, a gente tem uma linha de raciocínio, né, a chancelar essa atividade. Tanto que você pode se escorar no artigo 932, que é um artigo no capítulo Ordem dos Processos nos Tribunais e cogita das incumbências do relator. Ou seja, muitas das hipóteses de decisão monocrática estão aqui. Por exemplo, se você pedir uma antecipação dos efeitos da tutela recursal, não dá tempo de aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Você pede uma tutela antecipada no âmbito do recurso. O relator decide sozinho. Deferindo ou indeferindo, cabe agravo interno ao colegiado. Se o recurso não tem efeito suspensivo e você pede a concessão op iudicis de concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão enquanto discute o recurso, o relator que vai deliberar. Desta decisão, cabe agravo interno ao colegiado. O que mais? Se o recurso foi intempestivo ou não, o recorrente não recolheu o preparo, não precisa ter uma sessão de julgamento para que todos os membros do colegiado julguem inadmitido o recurso. O relator pode inadmitir o recurso monocraticamente. E dessa decisão cabe agravo interno ao colegiado. O relator pode até, veja, negar provimento ao recurso ou dar provimento ao recurso se tiver apoiado em jurisprudência. Então ele pode julgar o mérito do recurso sozinho nestas hipóteses do 932, inciso 4 e 5. E a gente percebe que, tecnicamente, desta decisão caberá o recurso
de agravo interno ao colegiado. Então, múltiplas situações em que o relator pode decidir monocraticamente e desta decisão cabe recurso de agravo interno ao colegiado. Ok? Bom, com isso, eu queria passar a vocês aqui uma indicação doutrinária e uma expressão que é interessante sobre o agravo interno. Veja só, esse recurso do professor Diogo Almeida, professor da FGV Rio, doutor pela UERJ, esse recurso, o agravo interno, traduz a importância do colegiado, enquanto permite que a parte leve ao seu conhecimento as questões decididas monocraticamente. E eu coloquei essa passagem doutrinária por causa desse seja aí. Tem dois sejas aí para você entender. Seja, por que que você entra com agravo interno? Seja na hipótese de usurpação de competência. Veja, a decisão não poderia ter sido tomada individualmente, e foi. Aí você poderia entrar com agravo interno questionando essa invasão de competência praticada pelo relator, porque é uma hipótese fora do 932, o colegiado tinha que julgar aquela questão, mas o relator decidiu sozinho. Entra com agravo interno, criticando a atuação do relator, um erro improcedendo, tecnicamente, erro na condução do procedimento pelo relator. Seja, o segundo seja aí na tela, no caso de possível defeito que demande correção pelo colegiado. Uma decisão unipessoal, aí o conteúdo da decisão em si, que contenha erro improcedendo ou erro injudicando. É interessante a gente, aí nessa segunda hipótese, perceber que o próprio relator, ele, tecnicamente, atuou em equívoco na sua decisão. Ele não invadiu a competência, ele poderia ter tomado a decisão, poderia ter inadmitido o recurso, mas inadmitiu fazendo um exame errado da tempestividade ou do cabimento ou da questão do preparo recursal. Então, temáticas aí interessantes de caracterização, né, de quando você interpõe um agravo interno. Esse foi minha preocupação no momento. Agora, de toda decisão monocrática, cabe agravo interno? Atenção, existem decisões monocráticas tratadas no âmbito do CPC 15 que o próprio CPC trabalhou uma lógica de irrecorribilidade. Então, vai ter decisão tratada pelo relator em que a gente pode pensar num regime de irrecorribilidade. Vamos lá. As três hipóteses aqui que eu indiquei, a primeira, decisão do relator sobre a admissão de intervenção do amicus curiae. Amicus curiae é o amigo da corte, é um mecanismo, né, de pluralidade, participação democrática. Uma pessoa física, uma pessoa jurídica pode intervir numa causa para trazer subsídios para a tomada de decisão. Só que isso entende-se que há uma discricionariedade do relator quanto à admissão. Então, se o relator admitiu a intervenção do amicus curiae, não cabe recurso para questionar essa admissão. Porque se, numa demanda discutindo uma questão sobre saúde, se o relator permite que uma associação médica intervenha, não há como outro, a parte em si, questionar, né, o subsídio que vai dar essa associação médica, ou o conselho de medicina, ou um médico em específico, ok? Da admissão. Quanto à inadmissão, o amicus curiae solicitou sua intervenção. É curioso que a jurisprudência também entende que a decisão do relator é, também seria irrecorrível. Mas isso não está na lei, tá? Eu quero destacar, porque às vezes você tem processos em que muitos amicus curiae, muitos mesmo, buscam a intervenção. Isso prejudicaria o andamento do feito, o relator inadmite a intervenção do amicus curiae. Também há julgado do STJ, dos tribunais superiores, no sentido, né, de negar recurso nessa hipótese. Mas eu estou a mencionar especificamente a hipótese de admissão porque é o que está na lei, é o que você verifica, né, nos artigos aí mencionados. Bom, a segunda hipótese, decisão do relator que relevar a deserção. Deserção é aquela hipótese de inadmissão de recurso por falta de recolhimento do preparo. Só que o que, que acontece? Por vezes, o
recorrente não recolheu o preparo, alega, o julgador manda o recorrente recolher o valor faltante e o recorrente não recolhe, diz que o valor estava correto e o relator inadmite o recurso pela deserção. Aí, tecnicamente, vamos imaginar, né, é, nesta situação, não tem jeito. Você teria, né, que interpor algum outro recurso para questionar. Caberia, inclusive, o agravo interno. Então, a decisão que reconhecer a deserção não tem jeito, cabe agravo interno. Agora, aqui nós temos a decisão do relator que relevar a deserção, né? Que tecnicamente o relator mandou o recorrente recolher um valor, ele não, ele peticiona dizendo que não tem que recolher. E aí o relator reconhece esta hipótese como inexigência mesmo de preparo, que o recorrente está certo, e não manda ele recolher mais nada. A pergunta é, se o relator colocar uma decisão entendendo que o valor está correto, cabe recurso pela outra parte? Aí não cabe. Isso que o 1007, parágrafo 6 do CPC, quer dizer, a questão do reconhecimento de custas, colocando aí uma discricionariedade ao relator. Se reconheceu que as custas estão ali previstas, dessa decisão não cabe recurso ao colegiado. Se entender que não tem e o recorrente não recolheu o oportunizado para tanto, aí inadmite o recurso. Aí cabe agravo interno, sim. É porque senão a gente lê aí, dá a impressão que nunca caberá agravo interno contra decisão sobre questão de preparo. E, finalmente, a hipótese final do 1031, parágrafo 2º e 3º, é uma decisão do relator sobre a ordem de julgamento do recurso especial e do recurso extraordinário, notem, dois recursos interpostos contra a mesma decisão. Isso é possível, estudaremos no momento adequado, né, no estudo do recurso especial e extraordinário. Você tem um acórdão, por exemplo, né, do TJ de Sergipe, uma apelação contra você. Só que esse acórdão se fundamenta num argumento de lei federal e outro num argumento de lei constitucional, ou seja, da Constituição. E aí, tecnicamente, para você ter esse, você vai ter que rebater os dois argumentos. Então, você entraria com recurso especial e extraordinário ao mesmo tempo. Só que, muitas das vezes, o relator, está escrito no 1031, parágrafos 2º e 3º, ele pode imputar o julgamento primeiro ao Supremo, depois ao STJ. Então, curiosamente, em regra, primeiro vai o STJ, o recurso especial, se for provido, depois o STF vai julgar o recurso extraordinário. Mas essa ordem de julgamento pode ser eventualmente invertida e por decisão monocrática, e não cabe agravo interno nesta situação. Então, é uma questão aí relevante, né? Hipóteses específicas que não cabem agravo de instrumento, agravo interno, segundo a legislação. Bom, o que mais eu passo a vocês? Outro ponto muito importante no estudo do agravo interno é a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. O que eu quero destacar a vocês é o seguinte: como é que você vai montar o seu agravo interno? Agora, uma questão prática. Claro que ele vai ter o endereçamento para o mesmo órgão onde foi prolatada a decisão monocrática, da qual faz parte, né, o relator. A ideia base é essa, na maioria dos casos. Eu digo isso porque cabe agravo interno contra a posição de qualquer membro de tribunal. Então, você tem algumas hipóteses específicas, como do 1030, parágrafo 2º, estudaremos. Mas, tecnicamente, você interpõe um agravo interno dentro do próprio órgão de onde veio a decisão monocrática. E aí, o que acontece? Né? Vai ter ali o agravante e o agravado, né? Você identifica quem é o recorrente e o recorrido, vem interpor, agravo interno, identifica a decisão que você está agravando, folhas tal, evento tal, e seu recurso vai ter a causa de pedir, onde você vai expor a insurgência, o erro em procedendo ou o erro em judicando do relator, e ao final, o pedido, que o colegiado prolate uma nova decisão, por exemplo. Então, esse é um modelo de agravo interno, e posso dizer que o agravo interno, normalmente, são poucas folhas, não é um recurso tão amplo assim. Agora, uma situação específica, que é o que está na tela, é a necessidade de impugnação dos fundamentos de decisão agravada,
Você lembra disso? Nós falamos a lógica de dialeticidade, né? A decisão tem que, o recurso tem que combater a decisão, tem que dialogar com a decisão. Só que aqui é mais ainda, tem que ter impugnação específica. É uma preocupação legislativa. Vamos ver o 1021 do CPC, como ele traz essa previsão. Então vamos lá. O 1021 do Código de Processo Civil, ele deixa claro que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. Na prática, o que eu aconselho a vocês é sempre que for fazer, né, essa impugnação específica, que você mencione trechos da decisão, mencione folha, evento da decisão, que aí você está cumprindo. O ideal era até que você colocasse um tópico no seu agravo interno da impugnação específica dos fundamentos da decisão. Por quê? Para demonstrar ao julgador de forma clara que você está impugnando a decisão. Então, o relator não agiu com o costumeiro acerto, naquele tópico, cita um trechinho, e aí rebate. E aí rebate. Procure fazer dessa maneira para evitar uma inadmissão do seu recurso de agravo interno em razão, né, do não preenchimento deste requisito. E veja como isso é perigoso, né? Nesse julgado do STF de março de 25, tópico 2, veja, a mera repetição dos argumentos já expendidos na petição original, sem enfrentamento de fundamentos da decisão recorrida, não supra o requisito de impugnação específica. Por quê? Porque não respeitou o princípio da dialeticidade recursal e não respeitou o artigo 1021, parágrafo 1º. Então, às vezes, você apelou de uma sentença. Preste atenção nesse exemplo. Na apelação, você traz todas as razões, né, para reverter a sentença. Aí o relator, monocraticamente, rejeita sua apelação. Você tem que, no agravo interno que vai interpor, não simplesmente repetir os trechos das suas razões de apelação. Claro que uma coisa ou outra você pode aproveitar, mas não tudo, porque senão corre-se o risco de uma rejeição, né, é, do seu agravo interno, porque não está combatendo especificamente a decisão monocrática do relator. Então tem que impugnar especificamente todos os fundamentos. Não é uma impugnação genérica. Essa súmula 182 do STJ é uma súmula antiga. Ela cita o artigo 545, só que é do CPC velho. Eu até coloquei aí, fazendo revisão, o atual é o 1021. Coloquei entre colchetes. Mas a ideia permanece, que deixe de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Uma súmula do STJ que ainda é aplicável, mas você tem que correlacionar os artigos do CPC 15. Mais aqui, um julgado de julho de 2025. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1021 do CPC. E aí veja, o fundamento da decisão agravada foi exclusivamente a intempestividade do agravo de instrumento. Então, o relator monocraticamente entendeu que o agravo de instrumento era intempestivo. Aí veja, ponto. As razões do agravo interno não enfrentaram tal fundamento, limitando-se a reiterar o pedido de gratuidade de justiça. Não, tinham que impugnar a decisão de inadmissão do agravo de instrumento, monocraticamente, por intempestividade. Esse exemplo aí que eu trouxe para vocês é muito flagrante, né? É muito flagrante, né, de que houve um erro na ausência de combate da decisão. Mas, de toda maneira, eu queria destacar a vocês que muitas das vezes os tribunais se valem disso aqui como um respaldo para matar o seu recurso. Então, procure sempre demonstrar a impugnação específica da decisão para não gerar nenhuma dúvida. Bom, essas informações dessa aula. Agradeço a atenção. Qualquer dúvida, vocês têm meu Instagram. Até a próxima.